E aí, pessoal, vamos lá para o último bloco dessa nossa aula. Vamos falar agora um pouquinho dos antibióticos. Isso aqui é interessante porque a gente vai estar trabalhando com pessoas o tempo inteiro. A gente vai também estar ali trazendo para elas orientações, saber a questão de como deve ser tomado, qual seria a melhor escolha, tá bom? Então, vamos lá. Os principais pontos de ação dos antibióticos são principalmente a inibição da síntese de peptidoglicano da parede celular de uma bactéria. Ou seja, causa uma lesão na membrana, então interfere na síntese do ácido nucleico e das proteínas. E isso vai fazer com que as bactérias elas não consigam nem se alimentar, nem consigam mais se reproduzir. Então, os antibióticos eles estão em dois grupos. A gente tem os bactericidas, que tudo que a gente tem esse idas no final, igual a inseticida, é para matar alguma coisa. E a gente tem os bacteriostáticos, aí você pensa assim, estático para ficar parado, que é o que impede o crescimento. A essência da quimioterapia antimicrobiana é a toxicidade seletiva para matar ou inibir o organismo sem afetar o hospedeiro. Ou seja, isso vai diferenciar a estrutura das suas células com a estrutura de células que vem de fora do seu organismo. Então, vai ter uma seletividade do que vai matar. Ele vai ser bactericida, ele vai matar bactérias de uma determinada classe. Por isso que é tão importante, antes da gente estar recomendando medicação para outras pessoas, ou até a gente estar auto-administrando, a gente está fazendo automedicação, a gente saber qual é a classe de bactérias, porque nem sempre aquele medicamento que a gente está comprando, que a gente está utilizando, vai ser o correto para essa doença, tá? Mas vamos entender o que é o antibiótico, né? Medicamentos utilizados especificamente para a eliminação de bactérias sem danificar as células do nosso corpo. Foi o que a gente falou da questão da seletividade, né? Existem diversos tipos de antibióticos diferentes para que haja o efeito em todo tipo de bactéria prejudicial para o nosso organismo. Tanto que a gente falou aqui, que eu comentei que são diversas classes. Vocês podem estar olhando isso daí. Tem no YouTube, tem no Google, tem em diversas partes aí, vocês podem procurar. Eu resolvi não colocar aqui para a gente não aprofundar muito, poderia ficar bastante chato também. Mas quem tiver qualquer dúvida sobre isso daí, tem muito arquivo, tem muito vídeo no Google falando sobre. São capazes aqui, na verdade são medicamentos que funcionam exclusivamente em bactérias e não são capazes de eliminar vírus e fungos. Gente, isso aqui, ó, peraí, deixa eu pegar aqui um marca-texto, porque, nossa senhora, essa daqui eu vou ter que, não tem jeito, vou ter que marcar para vocês, porque, ó, um grande problema que as pessoas enfrentam é que toda coisa que elas tinham, isso alguns anos atrás, mais ou menos uns 10 anos atrás, as pessoas, qualquer coisa que tinham, tipo, espirrava, achava que tava gripando, qualquer coisa assim que tava acontecendo, elas pensavam, vou tomar uma amoxicilina, vou tomar um Bactrim. Só que o problema é que o que? Amoxicilina e Bactrim são o quê? Antibiótico. Antibiótico é antibactéria. Gripe é de bactéria? Não, gripe é o que? É um vírus. Então, o que acontece? Você quer eliminar o vírus usando um antibiótico? Não, você vai pegar as bactérias do seu corpo, você vai o quê? Eliminar. Então, você vai acabar trazendo também consequências negativas para o seu próprio organismo. Aqui, para a gente ver uma historinha rápida, é que o primeiro antibiótico descoberto foi a penicilina, que é conhecida até hoje, que a gente utiliza bastante. Ela foi descoberta por acidente pelo médico microbiologista Alexander Fleming. Esse cara ficou muito famoso. E ele fez estudos para quê? Para evitar infecções bacterianas. E assim ele conseguiu encontrar um medicamento que naquela síntese química bloqueava ali de continuar replicando aquelas bactérias. Lembrando que as bactérias elas invadem o corpo de uma pessoa e usam de todos os recursos desse corpo para quê? Para continuar se reproduzindo, para dobrar a sua quantidade a cada reprodução que vai acontecendo, porque uma vira duas, que duas vira quatro, e aí as quatro viram 8, que depois vira 32, que aí vai aumentando, quer dizer, vira 16, que vira 32 e nananana. Pronto. Então, quando chegam num certo número, elas começam a danificar o nosso organismo. Por quê? Elas já estão modificando aquele ambiente ao seu redor, porque elas fazem aquele ambiente funcionar de acordo com o que elas querem. Logo, o nosso sistema imunológico, ele vai lá para a guerra e ele vai travar uma batalha com essas bactérias para poder eliminar essa infecção e tentar fazer o quê? Com que elas não se repliquem mais. Só que muitas vezes também, infelizmente, essa batalha que dura muitos dias, na maioria das vezes, o corpo nem sempre é capaz de vencer. Então, por isso, a gente tem a necessidade aí de utilizar medicações também, tá?
Cada tipo de antibiótico tem um efeito diferente. E nem toda bactéria é sensível a todo antibiótico. Por isso que eu falei que é importante o quê? Antes de tomar algum tipo de medicação, é importante saber também o que é que essa pessoa realmente tem. Por isso que é tão importante lembrar para todo mundo que elas devem o quê? Sempre procurar um médico. Nada de automedicação, isso aí não é algo legal para a gente estar incentivando. Sempre perguntar se a pessoa procurou um médico. Alguns tipos funcionam matando bactérias e também outros vão impedir a reprodução, foi o que a gente falou, né? Que é o bactericida e o bacteriostático. Vamos falar aqui primeiro do bactericida. Já que ele mata a bactéria, ele pode fazer isso de inúmeras formas. Vamos pegar aqui. Ela vai reduzir os números drasticamente e facilitam tudo para o sistema imunológico, porque se ele está travando uma guerra, quanto menos bactérias tiver e mais leucócito tiver no nosso sistema imunológico, mais fácil para ele poder ganhar, né? Existem diversos jeitos de um antibiótico matar uma bactéria, como a penicilina, que é a nossa pioneira, né? Ela destrói a parede celular e aí não tem mais síntese. Ou seja, não reproduz, não tem alimentação, logo a bactéria acaba morrendo. Outra maneira também é a inibição da produção do ácido fólico, que também sem essa substância a bactéria vai morrer. Já que nos bacteriostáticos, eles impedem que as bactérias se reproduzam, logo elas param de crescer. Então é como se aquele exército continuasse naquele espaço, só naquele número, não crescesse mais. Então se ele não vai crescendo, o que acontece no nosso organismo? E aí vai diminuindo, 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 até que ele se acabe. Os bacteriostáticos impedem essa multiplicação das bactérias, porque inibem a síntese de proteína das células, então assim elas não conseguem se dividir. Ainda podem impedir também o que é a duplicação do DNA da bactéria, o que faz com que parem de se multiplicar, deixando o sistema imunológico, claro, mais fácil para ser, na verdade, mais fácil para o sistema imunológico de conseguir eliminar, tá bom? Os mais utilizados aqui, com certeza você já ouviu isso daí, ou você já utilizou, o ciprofloxacino, amoxicilina, ampicilina, azitromicina, cefalexina e tetraciclina. Esses aqui são os mais utilizados, principalmente para questões intestinais, estomacais, problemas de garganta e também infecção urinária, tá? Uma coisa legal para a gente estar passando, tanto para você que está estudando, como para as pessoas que você vai atender no futuro, é o quê? Nunca se automedique ou interrompa o uso do medicamento sem antes consultar um médico. Porque somente ele pode dizer qual o medicamento, qual a dosagem e a duração do tratamento que é indicado para o quê? Para esse caso específico que você está apresentando. E importante também, sempre seguir as instruções da bula. A bula é aquele papelzinho que vem dentro da caixa. Normalmente é aquele que é dobrado 37 vezes com aquela letrinha miúda. Mas a gente pode encontrar essa bula aqui, o bulário online, fica muito mais fácil a gente fazer a leitura. E os sintomas podem persistir e a gente vai fazer o quê? Procurar orientação tanto médica como farmacêutica, tá? Importante a gente estar passando isso aqui para as pessoas. Agora vamos responder algumas dúvidas frequentes que muita gente tem quando vai ou comprar medicação ou vai querer tirar alguma dúvida sobre elas. Lembrando que os antibióticos foram uma revolução na medicina, mas desde 2010 existem algumas leis aqui para compra de antibióticos, porque, como a gente comentou, a galera estava utilizando para qualquer coisa. Logo, houve a necessidade de que agora os antibióticos são vendidos com receita. Então, é necessário que a gente tenha aqui duas vias, onde uma via fica na farmácia para comprovar a venda daquele medicamento. Logo, aqui a gente consegue também prevenir a criação de superbactérias ou bactérias resistentes, que isso já vinha acontecendo há algum tempo, bactérias que estavam resistindo a medicações de tanto que as pessoas estavam utilizando. Então, uma das perguntas das pessoas é: quando é que se usa um antibiótico? Antibiótico é o último recurso. Vamos pegar aqui o nosso era o nosso marca-texto. Último recurso, tá? Não é para ser o primeiro, pelo amor de Deus. Se a pessoa está se sentindo doente, ela tem que o quê? Ir para o hospital para saber qual é a doença e não simplesmente assumir que é uma bactéria. Já que muitas doenças são causadas aqui, ó, vírus, fungos, parasitas, protozoários. Então, a gente sabe que antibiótico não funciona contra eles. E todo medicamento também afeta as outras bactérias do nosso corpo, então isso também vai trazer problemas, porque a gente vai ter também, vai começar a criar alguma resistência também nessas bactérias, então não vai ser nada bom.
Lembrando que só deve usar antibiótico quando o quê? Quando o médico receitar, já que ele possui aquele conhecimento para saber qual antibiótico é necessário para cada bactéria. Claro que existem muitas farmácias de bairro que fazem a venda de antibióticos, mas aí também é um mercado que a gente não pode estar alimentando. Outra coisa, a questão de horário e dose, porque cada antibiótico tem horário e dose específica. Se você deixar que a concentração desse medicamento fique muito baixa, as bactérias vão se reproduzir de novo. Entretanto, você não deve tomar mais do que a dose que foi colocada pelo seu médico. Então, vamos fazer aqui, ó, um gráfico e vai acontecer o seguinte. Aqui a gente tem o 0 e aqui a gente vai ter os momentos que você toma. Vamos dizer que é de 8 em 8 horas, tá? Aqui eu vou colocar 8 horas, 8 e 8, 16. Vamos dizer aqui que começou 0 horas, tá? Meia-noite. Você tomou essa medicação, começa a subir aqui, ó. Pera aí. Começou a subir a concentração dela. Chega um momento que ela vai o quê? Ficar aqui porque ela vai ser distribuída. Depois ela começa a ser metabolizada, ela vai ser excretada. Então ela vai começar a cair. Antes dela chegar no 0 de novo, é o momento que você tem que tomar essa medicação outra vez. Para quê? Para que ela continue ali, ó. Continue circulando no seu corpo, depois ela vai cair outra vez. E assim sucessivamente, é assim que o nosso gráfico vai estar funcionando. Isso daqui vai servir para quê? Para que a gente sempre tenha, ó, essa partezinha aqui da medicação que ela está agindo dentro do organismo. Então, isso aqui é o motivo do porquê a gente tem esse espaçamento de dose e de horário. Se a gente for diminuir muito esses horários, então esses picos vão ficar muito próximos uns dos outros e pode trazer também alguns malefícios, uns efeitos tóxicos para o nosso organismo. Mas e se a pessoa esqueceu? Em caso de esquecimento, tem que tomar a medicação assim que puder e lembrar. Lembrando que tem que ter o espaçamento entre as doses. Então, se for o caso, o que é que você faz? Se você precisava tomar uma dose a cada 8 horas, mas esqueceu de uma e só lembrou 4 horas depois, tome assim que lembrar e a dose seguinte deve ser tomada 8 horas depois. Ou seja, eu precisava tomar a dose 8 horas da manhã, mas eu só lembrei meio-dia. Já passou 4 horas. Então, o que é que eu faço? Eu tomo 4 da tarde como era para ser de novo? Vamos voltar aqui para o nosso anterior. Aqui, ó. Eu tomei meia-noite e depois tomei 8 da... Era para tomar 8 da manhã, mas eu esqueci. Aí eu tomei meio-dia. Aí era para tomar de novo 4 horas da tarde. Eu vou tomar 4 da tarde? Não. Eu vou adicionar 8 horas de meio-dia. Então, vai ser 8 horas da noite. E desse 8 horas da noite, mais 8 horas e assim sucessivamente, tá bom? Depois que a pessoa fica melhor, isso aqui é um grande problema também, tá? Muita gente não conclui o tratamento, mas é extremamente importante que todo mundo tome até a data que foi estabelecida na posologia. Se for 5 dias, tem que tomar os 5, 7, 10. É importante não parar antes. E isso aqui acontece muito. Porque se você não completa aquele tratamento, é muito provável que as bactérias parem de causar sintomas, mas elas ainda vão estar presentes no seu corpo, só esperando o seu sistema imunológico dar um vacilo para elas, ó, subirem novamente de número, tá? O que fazer com as sobras? Isso aqui é um grande problema também. Muita gente gosta de guardar para utilizar de novo, coisa que não é a melhor possível, porque aí você vai utilizar para qualquer coisa, e aí você toma o quê? Durante 2 dias, ou que era para tomar durante 5. Então, dá uma amenizada somente ali naquilo que você está sentindo, na sua sintomatologia, mas não adianta de muita coisa. Então, o que é que a gente tem que fazer? Normalmente, os médicos, eles prescrevem de uma forma que não sobre, mas se sobrar, sobra uma quantidade muito pequena, se você seguir todos os dias. Então, você tem que fazer o quê? Você tem que descartar. Onde é que a gente descarta? Pode ser no esgoto, mas a gente está evitando fazer isso hoje em dia, tá? Então, porque isso normalmente vai para os oceanos, então é legal a gente levar tanto na farmácia como no posto de saúde, porque eles recebem tanto medicamentos vencidos como sobras para ter um descarte correto, que é feito normalmente pelas indústrias farmacêuticas. Outra coisa para lembrar também, para qualquer pessoa que tome antibiótico, é para beber bastante água, porque ela ajuda aqui, ó, vamos marcar. Ela ajuda o fígado a filtrar o sangue com maior facilidade. Então, ajuda a eliminar também as bactérias mortas que estão ali naquele resquíciozinho do medicamento. Ideal é sempre 2 litros de água por dia. Tá bom, pessoal? Então, a gente termina essa aula por aqui. Não sai daí, que a gente volta daqui a pouco.
Ai, eu adoro esse bichinho, cara. Tá bom, peraí. Desculpa, Lino.